Olá, eu sou a Cássia. Eu curso o quinto semestre de farmácia pela Universidade de Brasília e sou extensionista da Unicer. Eu sou a Evelyn, eu faço fonoaudiologia pela Universidade de Brasília e eu estou há alguns meses na Unicer. Agora a professora Mariana Sodário vai se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Sodário Cruz, sou professora da Faculdade de Ceilândia, na graduação em Saúde Coletiva. Sou fonoaudióloga de formação, mas toda a minha trajetória em pós-graduação está dentro da saúde coletiva. E trabalhei no meu doutorado com envelhecimento, e esse é um dos motivos de eu integrar a família Unicer, né? Desde a minha trajetória de pesquisa, eu estou aqui fazendo também agora minha trajetória na extensão dentro do programa. Seja bem-vinda, Mariana. Agora a gente vai começar com as perguntas. Você participou da criação desse projeto? Se sim, a partir de quais ideias? Bom, o projeto Ação, ele foi uma ideia que eu recebi da professora Margot. Ela me telefonou um dia e passou mais ou menos a ideia do que ela imaginava ser o projeto Ação, né? O projeto Ação dentro das suas duas frentes. Bom, o projeto Ação, ele tem os mini cursos e ele tem a frente do Fale Comigo. Então, a professora Margot me ligou falando da proposta do projeto, o que ela imaginava, e me convidando para colocar essa proposta para frente, né, e fazer essa proposta acontecer. Então, a primeira redação do projeto Ação eu não participei, mas eu participei da construção do Ação na prática, né? Então, como é que ele iria acontecer, como é que as lives aconteceriam, as frequências, os temas, os convidados, e como é que nós iríamos aumentar a conexão com os nossos egressos e com a comunidade como um todo, né? Já que o Ação tem essa vertente com a comunidade geral, não só com os nossos egressos, aconteceria. Então, eu participei da concepção prática do projeto. O projeto, ele foi pensado e criado em meio à pandemia da Covid-19? Sim. O projeto Ação, na verdade, ele deriva de um outro momento do projeto, né? Ele já era o momento das lives que se iniciaram dentro do contexto da pandemia. Então, em 2020, né, quando a gente teve que suspender as nossas atividades presenciais, e nós ainda não tínhamos muitas respostas, né? Como que a gente tocaria o programa dentro do contexto da pandemia. Mas nós sabíamos que nós não queríamos desvincular os nossos alunos da Unicer. Então, surgiu, no primeiro momento, em 2020, a partir de uma proposta de lives que eram transmitidas pelo Facebook, que depois elas se transformaram no segundo semestre de 2020 em mini cursos, né, ministrados geralmente por 2 professores. E aí nós retomamos as nossas aulas, aí decidimos a retomada da aula de maneira remota. Para não perder esse produto e para não perder essa experiência, o projeto Ação, nesse ano de 2021, que foi quando eu ingressei, ele foi remodelado, né? Ele foi remodelado para os nossos egressos, para que eles também tivessem esse vínculo, já que os nossos alunos estavam já garantidos, né, mediante as aulas remotas. E também a partir da frente do Fale Comigo. Então, ele nasceu, sim, no contexto da pandemia, com o objetivo de vincular os nossos estudantes, né? A gente não queria perder o contato com os estudantes, e ele foi remodelado no seu segundo ano, agora voltado para os egressos e para o público em geral. Então, essa foi a história do nascimento do Projeto Ação, mas sim, ele nasceu no contexto da pandemia. Ele é ótimo. Várias vezes nas aulas mesmo da Unicer, os alunos que já vêm dele já vêm falando sobre o que eles aprenderam. Agora, É muito bacana a ideia do projeto. Sim, quando eu participava, já participei no começo dele, né? Eu amava também, era bem divertido. Eu também cheguei a participar 2 vezes dele e eu achei muito bom. Como está? Pode falar. Não, é falar que eu fico feliz. A próxima pergunta. Como está sendo administrar esse projeto? Olha, ele tem alguns desafios, né? Acho que o grande desafio de fazer a gestão do projeto é tocar 2 frentes, né? Porque são 2 frentes, por que elas estão dentro do mesmo projeto, né? A gente tem a frente dos mini cursos,
que é oferecer minicursos de 8 horas, né, principalmente para os nossos egressos, mas os nossos alunos também participam, a comunidade em geral começou a participar também agora, e nós temos a frente do Fale Comigo, essa sim voltada para os nossos egressos, né, em que a gente faz contatos telefônicos com o objetivo de manutenção de vínculo, né? Os nossos contatos, o objetivo do Fale Comigo é manutenção de vínculo. Então, são duas frentes muito distintas. Obviamente que eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho ao meu lado a Aline, que é uma grande parceira na condução do Projeto Ação e que está ali fazendo a construção do Fale Comigo junto com a Socorro, que é uma psicóloga também que está trabalhando na construção do Fale Comigo. Então, esse desafio é a gente conseguir ter duas frentes tão distintas e a gente botar essas duas frentes para rodar. Agora, a gente teve que chamar mais estagiários, porque o trabalho aumentou. Então, agora nós estamos com 9 estagiários trabalhando com a gente dentro das duas frentes do Projeto Ação. E nós temos uma equipe muito diversa, né? O que é maravilhoso, porque as nossas reuniões são muito produtivas, a gente tem ideias muito bacanas, né? A Priscila também é uma pessoa que contribui muito, mas o mais difícil é conseguir fazer duas frentes tão diversas acontecerem, né? Porque enquanto a gente constrói o Fale Comigo, o cronograma dos minicursos estão acontecendo e buscando temas novos. Agora a gente está aplicando uma enquete, até para a gente fazer uma avaliação de meio de ano, né? Do que eles gostariam que mudasse, o horário tá bom, que tema que eles gostariam. Então, é a dificuldade de ter um projeto tão diverso, tão grande. Que bom que você falou sobre os estagiários. Eu queria saber sobre como é que eles fazem, né, para entrar no projeto, se existe algum tipo de edital ou algo assim. Sim, a gente teve o primeiro edital que a gente lançou, que foi o edital que foi lançado, todos os projetos da Unicer lançaram editais de maneira conjunta, e dentro do Projeto Ação a gente também teve esse edital. Nesse edital nós tivemos as classificadas, tivemos 2 bolsistas, e também tivemos as voluntárias e fizemos um cadastro de reserva. Então, as nossas estagiárias nesse momento são oriundas desse edital, as que estão atuando agora. Só que a gente cresceu tanto que o edital não foi suficiente. Então, agora nós chamamos mais 2 estagiárias da Unicer, que são da Unicer como um todo, foram convidadas para integrar o Projeto Ação. Então, elas foram chamadas agora dentro da seleção da Unicer, por conta da gente não ter como fazer um edital agora até o final do ano, mas provavelmente, seguindo os trâmites do DEX, né, no ano que vem a gente deve ter que reabrir edital novamente. Eu já sei que eu vou ter que pedir mais vagas, porque o Projeto Ação cresceu bastante. Ele cresceu mais do que eu planejei no início, então a gente precisou realmente aumentar a chamada dos estagiários. Eu perdi a deixa, mas eu queria dizer que os temas são bem interessantes do Projeto Ação. A gente tenta fazer uma diversidade de temas, né? Então, a gente sempre traz temas da saúde, aí a gente alterna agora com o tema da empregabilidade, a gente já discutiu fake news, então a gente tenta sempre ir fazendo uma alternância de temas, né? A partir das ideias dos próprios minicursos, a partir das ideias dos estudantes da nossa aula, e agora com a nossa enquete, né? Que a gente está vendo que eles deram várias ideias de temas e que a gente pretende sempre contemplar, né? A gente não consegue contemplar tudo, tem coisas que não cabem em um mini curso, então a gente faz esse filtro antes, mas a gente sempre tenta atender o nosso público-alvo, sim, e tentar construir ali um mini curso a partir das demandas que eles nos trazem. E é maravilhoso, porque os alunos vão ter um certificado, né? Isso, todos os alunos que participam ao vivo com a gente, dentro das 8 horas de aula, então assim, cada mini curso são 8 encontros de 1 hora cada. Aquele aluno que estava com a gente em pelo menos 6 encontros ao vivo e assinou a lista de presença, ele tem direito a uma certificação. Então, a gente oferece certificados para os nossos minicursos, mas só para aqueles estudantes que participam ao vivo. Os minicursos ficam gravados e ficam disponibilizados depois no YouTube. A gente tem uma importante visualização depois. A gente tem uma média de 500 visualizações para cada aula posteriormente. Se a gente considerar YouTube e Facebook, que ele também está sendo projetado no Facebook. Mas a gente só certifica quem participa ali ao vivo com a gente, que interage no site e assina a lista de presença. Até para estimular os nossos egressos a ter esse momento de convivência mesmo, né? Da gente estar todo mundo junto ali naquele momento. A próxima pergunta.
em que esse projeto contribui para os alunos e egressos da Unicer? Eu acho que esse projeto, eu sempre gosto de falar isso, eu já falei 2 vezes aqui nessa entrevista. Ele é um projeto de manutenção de vínculos, né? Como é que a gente poderia manter vínculo, né? A Unicer, ele é um programa de formação, né? A gente forma educadores políticos. Então, a gente pensou que a estratégia de manutenção de vínculo seria pela educação, né? Não teria como ser diferente. Por isso que a gente pensou na primeira frente dos minicursos. Então, além de fazer essa manutenção de vínculo, de ter esse contato, né? Trazer essa afetividade de volta para aquele idoso que já passou pela gente, que já se formou e já se certificou, é um momento que a gente fala, olha, a gente não esqueceu de vocês, não, vem para cá que a gente ainda tem mais coisas para a gente discutir, a gente quer vocês com a gente discutindo, interagindo, e nesse momento de aprendizagem, né, de trocas entre os professores e os estudantes. Então, num primeiro momento, é uma tentativa de fornecer o vínculo através da educação continuada, né, a gente ter esse fluxo de minicursos. Eu acho que essa é a maior proposta, né? Além da frente do Fale Comigo, em que a gente dá esse cuidado mais de perto para esses idosos que precisam desse cuidado, desse contato mais próximo, para ter esse vínculo mais fortalecido. Para mim, é a educação continuada por meio da formação de vínculos. Eu acho que essa é é o que a gente pretende deixar, né? Como um resultado do nosso projeto. Se a gente atingir isso, todos os nossos objetivos foram contemplados. A próxima pergunta era, inclusive, sobre os temas que foram abordados, né? E sobre o certificado. Mas já que você já respondeu, eu quero fazer uma outra pergunta. E perguntar se vocês pretendem continuar com os minicursos e com as lives quando o presencial voltar. Sim. A nossa ideia, isso a gente está discutindo, mas isso eu já conversei, né, com as gestoras da Unicer e mesmo internamente na equipe. Mesmo que a gente volte com as nossas atividades presenciais, eu acredito que a gente não pode perder a chance de produzir e divulgar um material de formação dentro do canal da Unicer. Então, a ideia é que o Projeto Ação continue dentro do canal do YouTube da Unicer, porque nós sabemos da potência da internet para divulgação de conteúdos e para formação. Então, mesmo que o Projeto Ação surgiu no contexto da pandemia, mas a nossa ideia é, a partir de agora, no momento em que ele está amadurecendo, né, e que ele está crescendo, que ele continue como sendo uma estratégia de educação continuada, utilizando, nesse momento, o YouTube, que a gente sabe que ela é bem popular e ela atinge muita população. Então, a ideia, sim, é que a gente continue. Agora que o projeto cresceu, que a gente se consolidou, que a gente tomou gosto, a ideia não é parar, não. Talvez a gente pode mesclar, ter algumas formações presenciais, mas a gente não vai nunca deixar de seguir com as nossas formações de maneira remota. Fico feliz, porque o projeto é ótimo. Essa foi nossa última pergunta. Então, muito obrigado por você ter tirado esse tempo e aparecido. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o Projeto Ação, de falar um pouquinho dele e de poder falar um pouquinho mais de como é por dentro, né? Como é que ele funciona. Ele é um projeto que eu tenho muito carinho, a equipe toda se dedica bastante e a gente espera que realmente a gente consiga atingir os nossos objetivos e entregar produtos de qualidade, porque esse é o objetivo final da Unicer. Ai, ótimo. Sim. Sim. Então tá bom, pessoal. Qualquer coisa que vocês precisarem,